Seu corpo não estava mais ali, mas sua alma ficou presa naquele lugar, entre a realidade e o além. Ela se aproximou da freira sentada e começou a derramar cera quente nos olhos da mulher. O som da cera tocando os olhos da mulher fez o estômago de Maria se revirar. Correu ao banheiro e viu a própria pele trincando, pequenas rachaduras como porcelana antiga, e por trás uma outra pele, escura, seca. But that's alright. Hush. Oi pessoas, aqui é a Carol, sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror Remake. Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me enviaram enquanto eu faço minha maquiagem do dia. Hoje eu tô bem basiquinha, só que não. Então se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios. Chega de enrolar, vamos começar. Silêncio atrás da porta. Você se mudou há pouco tempo para um apartamento pequeno, mas confortável. A localização era ótima. O aluguel era baixo e, embora o prédio fosse antigo, tudo parecia funcionar bem. Tudo menos uma coisa: a porta do fundo, que dava para um minúsculo quartinho de despensa. Trancada, sem chave. Você tentou de tudo, chaveiro, força, até desmontar a maçaneta, mas a maldita porta parecia selada de um jeito que não fazia sentido. Como se ela não quisesse ser aberta. Como se ela estivesse selando algo dentro. No início você deixou pra lá. Era só uma porta. Não fazia barulho, não se mexia, não ameaçava sua rotina. Até a primeira noite sem energia. O blackout pegou de surpresa. O prédio inteiro apagado. Você pegou o celular, ativou a lanterna e foi até a janela para ver se a rua estava na mesma. Estava, escura como breu. Você estava voltando para o sofá quando parou. O coração acelerou um pouco. Algo estava estranho. Era silêncio demais. Nem o zumbido elétrico comum, nem os cachorros dos vizinhos, nem carros na rua. E o mais desconfortável, você teve a sensação física de que alguém estava parado bem atrás de você, mas você não virou. De repente, um leve toque na maçaneta da porta da despensa. Só isso, mas seu corpo gelou. Você apontou a lanterna, nada. Imóvel, silêncio. No dia seguinte, a energia voltou, tudo normal. Você riu de si mesmo, até brincou com um amigo dizendo que blackout tinha te deixado paranoico. Mas o padrão começou. Toda vez que ficava escuro, você sentia que tinha alguém atrás de você. Sempre parado, sempre te olhando. A sensação vinha do exato ponto onde a porta trancada estava. E então começaram os sussurros. Baixos, abafados. Você não entendia nada, mas sabia que estavam vindo de trás da porta. Às vezes vinham enquanto você escovava os dentes. Às vezes enquanto comia, você parava, olhava fixamente para a porta e nada. Silêncio absoluto. Como se o som estivesse apenas dentro de sua cabeça. Então, numa noite, algo mudou. Você acordou às 3h12, com um som seco, a maçaneta girando. Fui direto para lá, trêmulo, a lanterna mal iluminava, o coração disparado. Quando apontou para a porta, a maçaneta parou de girar. Silêncio. Mas você viu algo novo. Arranhões. Pequenos, longos, paralelos. Como se alguém com unhas compridas estivesse tentando sair de dentro. Você ligou para o síndico no dia seguinte. Ele foi até o seu apartamento, ouviu tudo com uma cara neutra e disse: Estranho, esse quarto nunca teve porta. Você congelou. Como assim? Ela tá ali. E ele balançou a cabeça, sério. Não tem porta nesse canto. Nunca teve. Isso aqui é uma parede sólida. Vem ver o projeto do prédio. Vocês foram até o escritório dele. Você olhou o projeto. Realmente, ali era só uma parede. Mas quando você voltou para o seu apartamento, a porta estava lá. E agora estava entreaberta. Ai, que agonia. Imagina se mudar pra algum lugar que tem uma porta que não abre. Nossa, eu ia ficar mega paranoica também. Adorei a história, ela ficou um lindo mistério. Eu adoro histórias assim que criam um novo medo na minha cabeça. Vamos para a próxima. Piscina das Almas Perdidas. Era uma cidade esquecida, onde as noites eram mais longas do que os dias, e os ventos sussurravam segredos antigos. Existia um velho instituto. As paredes cobertas de musgo e mistério guardavam histórias de experimentos que ninguém ousava contar. Entre os corredores frios e as sombras densas havia um rumor. Um conto sobre uma jovem chamada Alice, que por algum motivo desconhecido se tornara parte de um experimento sombrio. Alice, uma garota com olhos de uma tristeza infinita, nunca soube de onde viera ou quem havia colocado ali. Ela só sabia que havia algo em seu destino. Algo que a chamava para um lugar específico dentro daquele instituto. A piscina. A piscina era estranha, não como qualquer outra. Suas águas pareciam escuras demais, quase negras, refletiam não o céu, mas algo mais profundo.
como se mostrassem imagens de almas perdidas. Diziam que se você olhasse profundamente o suficiente, veria os rostos daqueles que haviam tentado e falhado. Alice foi escolhida para o experimento sem nunca entender o porquê. Ela foi levada até a piscina e instruída a pular. É um teste, disseram. Você precisa se provar. Mas algo em seu coração sabia que a prova não era algo que ela poderia superar. Não era apenas um teste de coragem, mas uma prova do destino, um teste de vida e morte. Ela olhou para a água, sentindo o frio cortar seus ossos, e ouviu uma voz suave e enigmática sussurrando em sua mente. É isso que você deve fazer. Não há volta. O destino está selado. Sem mais palavras, ela se lançou na piscina. Mas ao contrário do que esperava, a água não a recebeu. Ela não afundou, mas sim desapareceu antes de tocar a superfície, como se a água não fosse mais água, mas um véu que a separava do mundo. Seu corpo não estava mais ali, mas sua alma ficou presa naquele lugar, entre a realidade e o além. Os dias se passaram, mas ninguém mais se atreveu a olhar para a piscina. No entanto, as lendas diziam que, à noite, quem se aproximasse da água ainda podia ouvir o sussurro suave de Alice. Ela não havia morrido, ela ainda estava lá, aguardando, tentando quebrar o ciclo de sofrimento que aprendeu, como uma cobaia sacrificada em nome de algo desconhecido. A piscina tornou-se um lugar de lamento, onde as almas daqueles que haviam falhado em seus próprios testes eram arrastadas para a escuridão. Enquanto a alma de Alice permanecia lá, aqueles que ousavam olhar para a água viam seu reflexo, e por um breve momento sentiam seu pesar e sua dor, como se a história dela fosse também parte do destino de cada um. E assim, a piscina continuava a chamar, como um teste que ninguém sabia como evitar. Mas a verdadeira pergunta era: quem seria o próximo a se perder ali? Gente, prestaram atenção nessa história? Se ligaram? A história é: fizeram uma mina triste se jogar numa piscina estranha e ela sumiu. Mas a forma que a história foi escrita é tão descritiva e bonita que deixa a gente preso nela. Simplesmente adorei. Não veio recadinho junto com essa, mas eu adoraria ler mais coisas que as pessoas escreveu. Vamos pra próxima. Invasão silenciosa. Eram 3 da manhã quando Clara despertou, coberta por um suor leve e frio. O quarto estava silencioso demais. Não o silêncio comum da madrugada, mas aquele tipo que parece conter algo escondido, uma presença. O instinto dizia: algo está errado. Mas ela ignorou. Era só o cansaço, pensou. Virou-se para o outro lado e adormeceu novamente. Mas o sono não trouxe descanso. No sonho, Clara estava numa casa que sabia ser sua, embora cada cômodo parecesse ligeiramente deslocado, como se tivesse sido construída a partir de lembranças distorcidas. Não havia marido, filha ou qualquer sinal de sua vida real, apenas ela e o silêncio. Logo percebeu a sensação, aquela mesma de minutos antes. Alerta, alguém estava lá, não dentro da casa ainda, mas ao redor, como se rodeasse as paredes, testando cada entrada. Ela correu para trancar as portas e as janelas. Uma a uma selava cada abertura com mãos trêmulas, olhando para fora, mas não vendo ninguém. Mesmo assim, sentia. Algo a observava. Algo sabia que ela estava sozinha. Com cada tranca, a ansiedade aumentava. Ao invés de segurança, sentia sua paz sendo arrancada pedaço por pedaço. A casa parecia respirar com ela, só que fora de sincronia. Algo estava tentando entrar, e pior, não precisava de porta. Então, de repente, a realidade do sonho começou a se desmanchar. As paredes pulsavam, como se estivessem vivas. O ar ficou pesado, a ponto de sufocá-la, e ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. Foi nesse momento que Clara percebeu. Ela estava perdendo a mente. Então, acordou. Mas o alerta permanecia. O quarto, agora escuro e imóvel, parecia ainda observar, e por um instante ela não teve certeza se realmente havia acordado. Ok, o tema desse vídeo está sendo casa e cômodos que causam medo e estranhamento. Isso é um tema que sempre me dá medo, porque a tua casa é o lugar que você deveria se sentir bem, se sentir seguro, e não ter nem isso, sem um motivo aparente, é bizarro. Então, acho interessante histórias assim, mas dá medo. Vamos para a próxima. Verdadeiro Deus. As grandes e cinzas paredes de pedras do monastério faziam todos os pelos do corpo de Maria se arrepiarem. O lugar parecia um castelo perdido, com as paredes cobertas por lodo. Algumas torres tão altas quanto as árvores que cercavam aquele local. Ela respirou fundo, juntando todas as forças que restavam em seu corpo pela grande caminhada até aquele lugar. Se soubesse o tamanho da distância para chegar ao monastério, nunca teria aceitado ficar 5 dias em comunhão com Deus naquele lugar. Maria era uma cristã temente a Deus e a todos os seus mandamentos.
Nunca pecou em toda a sua vida. Sua alma parecia tão pura quanto a de seus animais de estimação. Um dia, enquanto orava, uma voz sussurrou em seus ouvidos. Uma voz calma e doce, dizendo: se desejas realmente te conectar com Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, siga meus passos. Mesmo sabendo que poderia ser mentira, Maria nunca desobedeceria uma ordem de Deus. Então, juntou algumas roupas e seguiu o caminho para encontrar o antigo monastério ortodoxo que Deus havia indicado, um lugar de plena adoração ao Senhor e aos seus desejos. Enquanto caminhava pelos grandes corredores do monastério, que eram incrivelmente longos e tinham uma aura pesada, Maria viu diversos quadros e esculturas de um homem que tinha certeza ser Deus. Embora nunca tivesse visto seu rosto, deveria ser ele. Depois de um tempo, seu coração congelou ao olhar para frente e se deparar com uma mulher parada no fim do corredor. Ela era grande, usava uma roupa típica de freira, que escondia seu cabelo, e um véu negro que tapava seus olhos. Maria achou que era a Madre Superiora. Boa tarde, senhorita. Sou a Madre Superiora desse monastério. Soube que você ficará conosco por alguns dias. Pode me seguir, mostrarei seu quarto. A mulher falou com uma voz estranha, grave e rouca, como se tivesse forçado muito para que uma simples frase saísse de seus lábios. Quando Maria ia falar, a madre começou a andar. Maria rapidamente a seguiu. Depois de alguns minutos, a madre chegou em frente a uma porta, destrancou-a e se virou para Maria. Esse será seu quarto. Mais uma coisa, as freiras do monastério estão em voto de silêncio. Não fale com elas, por favor. Maria concordou educadamente com a cabeça, evitando falar novamente, sentindo-se um pouco triste por ter feito a madre quebrar seu voto de silêncio. Quando se afastou de seus pensamentos, percebeu que a madre já havia ido embora. As mãos de Maria tocaram levemente a maçaneta da porta, fazendo abrir com um som estridente que ecoou pelo local quase inteiro. O quarto era grande, com uma janela que dava para a grande floresta, uma cama de solteiro de metal, um pequeno armário, uma mesinha perto da cama com uma bíblia e uma cruz grande pendurada sobre a porta. A luz alaranjada do sol bateu contra o seu rosto, fazendo-a fechar os olhos por um instante. A noite estava chegando, e Maria agradeceu por ter comido algo antes de ir para o monastério, pois parecia que ninguém apresentaria o local a ela. Maria jogou a mochila sobre a cama, tirou algumas roupas e as guardou no armário, distraindo-se para não pensar. Quando percebeu, a noite já tinha caído, e a escuridão tomou conta do local, iluminado apenas por algumas pequenas velas nas paredes. Ela trocou suas roupas por um vestido mais simples. Ajoelhou-se e colocou suas mãos e rosto sobre a cama, começando a orar, agradecendo a Deus por tudo. A oração foi longa, um costume antigo de sua vida. Quando levantou o rosto, algo não se encaixava, e isso a fez se arrepiar por completo. O nervosismo tomou conta de seu corpo, e seu coração parou por alguns segundos, que pareceram horas, quando percebeu que já não estava mais em seu quarto. Agora estava em um local grande, mal iluminado, com uma freira à sua frente, e seus olhos eram difíceis de ver devido à luz fraca das velas. Maria queria gritar, chorar, mas não conseguia. Sua boca parecia estar coberta por algo sobrenatural que não conseguia enxergar. A freira continuava olhando para ela sem piscar, enquanto Maria chorava, afundando-se em suas lágrimas por não poder abrir a boca. O cheiro da cera derretida das velas sobre a mesa, onde suas mãos estavam apoiadas, fazia querer vomitar. De repente, uma outra freira apareceu atrás da que estava sentada. Em suas mãos tinha uma grande agulha de costura afiada com uma linha amarrada, e na outra mão, uma cruz vermelha. À medida que se aproximava, um cheiro de fósforo queimado preenchia o ambiente. A freira sentada à mesa se virou para o lado, aguardando a outra chegar. Quando isso finalmente aconteceu, Maria quase desmaiou ao ver a freira enfiar a agulha nos lábios da outra, começando a costurar sua boca. O fio passava pela pele que começava a sangrar, fazendo os olhos de Maria tentarem se fechar para não ver aquilo, mas ela não conseguia controlar. A freira costurava devagar, aproveitando cada momento ao máximo. O som da pele sendo perfurada, do fio entrando na carne e das gargalhadas da freira com a boca costurada eram insuportáveis. Maria não conseguia desviar o olhar. Ela podia imaginar a dor que a freira estava sentindo, mesmo que estivesse gargalhando. Quando finalmente aquele ato de tortura terminou, Maria respirou fundo, temendo o que poderia vir a seguir. A freira com a boca costurada se levantou e a outra se sentou em seu lugar, entregando a cruz vermelha a ela. Mas aquilo não era uma cruz, era uma vela. Não, ela não iria fazer isso que Maria temia. A freira acendeu a vela que começou a queimar rapidamente, liberando a cera quente que derramava pelas mãos dela, deixando a pele vermelha. Ela se aproximou da freira sentada e começou a derramar cera quente nos olhos da mulher. O som da cera tocando os olhos da mulher fez o estômago de Maria se revirar. Ela chorava tanto que não conseguia mais sentir as lágrimas descendo, mas via as lágrimas escorrendo no rosto da freira. A cera caía lentamente.
O coração de Maria se apertava de dor. Como poderia Deus permitir aquilo em seu local de adoração? Onde estava Deus para ver isso? Enquanto seus pensamentos vagavam, a freira começou a derramar cera no olho da outra mulher, deixando-a completamente cega. A cera continuava caindo lentamente, se espalhando pelo rosto da mulher, descendo pelo pescoço, queimando tudo onde tocava. Finalmente, Maria conseguiu fechar os olhos, mantendo-os fechados por um longo tempo. Só conseguiu orar mais, pedindo misericórdia pela alma das mulheres. Mas isso não parecia funcionar. Sua oração, que sempre foi seu escape mais puro, não a acalmava. Ela não conseguia se conectar com Deus. Quando teve coragem de abrir os olhos, viu que estava de volta à cama onde estava no começo. A noite já havia passado e o sol começava a brilhar no céu. Maria se levantou, trocou de roupa novamente. Sua cabeça estava confusa e seu coração angustiado. Ela precisava acreditar que tudo não passara de um sonho incrivelmente realista e que nunca mais aconteceria. Durante grande parte do dia, Maria andou pelo monastério que parecia estranho, silencioso demais. Não parecia haver ninguém lá. Mesmo com o voto de silêncio, ela esperava ver alguém pelos corredores. A solidão a deixava insuportavelmente inquieta. O monastério, que ontem era assustador, parecia melancólico. As árvores que antes pareciam ameaçadoras, agora estavam tristes. O céu nublado e até os pássaros haviam parado de cantar. Enquanto andava pelos grandes salões, algo a fez parar. Um grande quadro de uma mulher com uma criança nos braços. Parecia tão normal, se não fosse a mulher, a sua mãe, fazendo lágrimas de profunda tristeza escorrerem pelo seu rosto. Tudo voltou com a força de um tsunami de sentimentos confusos e assustadores. Ela se lembrava de quando sua mãe a forçava a ficar de joelhos sobre grãos de milho por ter esquecido de lavar a louça, de como a fazia orar por horas sem parar, dizendo que estava tirando o demônio de seu corpo. E tudo ficou cada vez mais insuportável para Maria. Como sua mãe a batia por qualquer erro, a trancava sozinha com uma grande estátua de Jesus sangrando na cruz. Aquela imagem ainda assombrava. Seu coração parecia querer parar, seu corpo queimava e sua mente não conseguia parar de lembrar de tudo aquilo. Ela sentia que sua mente, que por tanto tempo foi escondida por Deus, estava sendo destruída. Maria reuniu todas suas forças e forçou seus pés a marchar até uma pequena porta à sua frente, acreditando que talvez ali poderia esquecer, ou ao menos esconder seus sentimentos frágeis. Entrando na sala, Maria nota algumas freiras sentadas em círculo, em volta de uma grande cruz presa ao chão. A sala era distorcidamente iluminada pela luz que penetrava através do vitral de um homem com uma coroa de espinhos na cabeça. As freiras estavam ajoelhadas, com as cabeças pressionadas contra o chão. Ao lado de cada uma havia um grande chicote, aparentemente feito de couro. Elas soltavam grunhidos baixos e inaudíveis, enquanto suas mãos, também pressionadas contra o chão, tremiam violentamente. Algumas arranhavam, quebrando suas próprias unhas. Maria começou a se aproximar das freiras, que imediatamente pegaram os chicotes e começaram a bater fortemente em suas costas. O som das chicotadas, junto ao estalo do ar cortado e da pele sendo rasgada, fazia o estômago de Maria se revirar. Uma freira virou o rosto para ela e seus olhos estavam vermelhos, com lágrimas descendo pelas bochechas. Elas paravam perto de sua boca costurada, que estava inchada e com moscas sobre a pele necrosada. As chicotadas foram tão intensas que rasgaram o fino tecido das roupas das freiras, revelando suas costas, agora marcadas pelo sangue. Algumas das freiras desmaiaram no chão, incapazes de suportar o sofrimento. A cruz, iluminada pela luz avermelhada da tarde que refletia no vitral, começou a tremer. Maria percebeu imediatamente, e suas mãos começaram a tremer também, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. As freiras, que ainda se autoflagelavam, pararam ao ver a cruz balançar, e começaram a bater suas cabeças contra o chão. O som das cabeças das freiras batendo no piso de pedra era insuportável para os ouvidos de Maria. Ela podia ver as poças de sangue se formando, resultado da força com que as cabeças eram golpeadas. O som dos crânios sendo esmagados e destruídos fazia Maria se sentir atordoada, especialmente a perceber que as freiras não desmaiavam ou morriam. Cada uma das freiras parou de bater suas cabeças, e em seguida começou a se afogar com seu próprio sangue. Seus rostos estavam cobertos de sangue, não apenas os olhos, mas o rosto inteiro. Elas estavam morrendo, e Maria podia sentir a vida sendo sugada de cada uma delas. Via o último suspiro das freiras. Maria estava paralisada, sem reação, ao ver os corpos das freiras jogados no chão, sem nenhum sinal de vida. Mas, assustadoramente, os corpos começaram a convulsionar. As coroas das freiras batiam contra o chão, suas cabeças se amassando ainda mais, e os pés se quebravam com as batidas. Era um pesadelo, mas Maria sentia que não passava de um sonho. Os corpos começaram a se contorcer, se unindo, as cabeças batendo umas contra as outras, os ossos quebrados se entrelaçando, produzindo um som horrível.
Essa criatura, esse monstro se levantou, erguendo-se diante da vidraça e fazendo uma sombra imensa sobre Maria. Maria reconheceu a figura. Era a mesma que ela sempre via quando sua mãe a colocava sobre o milho. A mesma que surgira em sua mente durante os momentos de oração. E com certeza a mesma que apareceu na igreja naquela noite, sussurrando em seus ouvidos. Ela era o seu Deus. Maria se ajoelhou sobre os pés da criatura, de seu Deus. Ela não possuía um rosto, mas sim muitos. Maria sorria, olhando para o seu Deus. Ele era tudo o que ela queria, tudo o que precisava, tudo o que temia. Maria havia encontrado o seu lugar, sua verdadeira fé. Oi, Carol. Espero que goste da minha história. Passei uns 3 meses sem escrever. Acho que perdi a manha. Se isso é perder a manha, eu tô com medo do que é você normal. Mas gostei muito dessa história. Eu também. Ela é, como sempre, autoral. Era pra ser um livro, mas tive complicações por causa da escola. Espero que goste. Bons sonhos. Histórias com teor religioso, assim, nas escolas sempre dão problema. Mas não desiste. Eu adorei a história. Ela ficou extremamente macabra. Você escreve muito bem. Tão bem que eu fiquei viajando, imaginando cada detalhe como se eu estivesse dentro ali da história, sabe? Quem escreveu essa história também escreveu o Reflexo do Medo, que tá no episódio 67 pra quem quiser ver. Vou deixar o link ali nos comentários. Eu amo aquela história, eu amei essa. Eu preciso de um livro com vários contos teus de terror pra ficar mais traumatizada. Isso aqui tá sensacional. Gente, vocês precisam publicar as coisas. Mesmo que seja inicialmente só em e-book, sabe? Bora fazer dinheiro traumatizando as pessoas. Vamos pra próxima. O Maníaco dos Balões. Segunda, 10 da manhã. Estou na casa da minha mãe, sentada à mesa após o café da manhã, ouvindo atentamente as notícias na TV. Mais um assassino foragido, conhecido como o Maníaco dos Balões. Não estou surpresa. Ainda assim, minha mãe se preocupa e insiste que eu leve um spray de pimenta e algo afiado para me defender na ida para o trabalho e depois para casa. Terça, 9 da manhã. As pessoas estão surtando com o surgimento desse assassino. Que loucura! Faz um mês que ele apareceu, e tão rápido quanto seu surgimento é a trilha de corpos que deixou até então. 1 mês na mira da polícia, 4 corpos encontrados, 1 por semana. E por mais bizarro que isso possa parecer, 1 para cada dia da semana. Segunda-feira, 1 corpo na primeira semana. Terça-feira, 1 corpo, segunda semana. Quarta-feira, 1 corpo, terceira semana. Quinta-feira, 1 corpo na quarta semana. E o que está enlouquecendo a população é que a próxima vítima deverá morrer essa semana, obviamente na sexta-feira. Quarta-feira, 1 da tarde. Estou no meu horário de almoço do trabalho. Derramei café na camisa. Droga. Estou com dores pelo corpo todo desde que acordei essa manhã. Minha garganta arranha e minha cabeça lateja. Claro, sinais de gripe. Vou ter que ficar em casa pelo resto da semana e ir embora logo após o almoço de hoje. Que ótimo. Ainda quarta, 1h45. Estou no metrô. Onomatopeias de um balão estourando estão por todas as partes. Um maluco está sendo detido pela polícia. Foi pego andando por aí com uma faca afiada e vários balões no bolso. Aparentemente, ele está os enchendo e estourando com a faca no ouvido das pessoas. Que psicopata! Quinta-feira, meio-dia. Acordei a 1h ou 2, não sei. O resfriado me imobilizou. Todos os 7 sintomas estão em guerra dentro de mim. Ligo a TV do quarto. É a única coisa que tenho forças para fazer. Os jornais ainda estão falando do maluco dos balões. 4 corpos, nenhuma prova. Além de 3 balões estourados no local do crime. De algum jeito que a polícia ainda não conseguiu explicar, ele entra na casa das vítimas, invade seus quartos enquanto ainda estão dormindo e as mata com um único corte na garganta. Sem impressões digitais, sem sinais de invasão, sem testemunhas. Apenas 3 balões estourados. Os cadáveres das vítimas, todos indicando a morte por volta das 3 da manhã, aparentam face de puro terror, mas nenhum barulho foi ouvido por nenhum dos vizinhos, indicando que elas gritaram. Nada nas casas indicava que houve luta, apenas a morte imediata. E há também uma única semelhança entre as vítimas. Todas morreram no dia e no mês de seus aniversários, respectivamente. E por coincidência, ou ironia do destino, amanhã é o meu. Sexta, 3 da manhã. Meu corpo está pesado. O resfriado deve ter piorado. Escuto o som alto de um balão estourando do outro lado do meu quarto. Abro os olhos com dificuldade. Estou deitada com a barriga para cima, então claramente enxergo a maior parte do ambiente. Olho em volta, não há nada. Deve ser minha imaginação, afinal assisti o noticiário sobre aquele maluco até tarde. Fecho os olhos de novo e me concentro para dormir. Ok, dessa vez não foi minha imaginação. Abro os olhos de novo, tento me levantar, meu corpo está pesado. Minha respiração acelera e fica presa na minha garganta.
Começo a suar frio. Minhas mãos não param de tremer. Olho em volta, não vejo nada. Por que eu não vejo nada? Meu quarto está intacto. Nenhuma movimentação, nenhuma sombra desconhecida. Nada que denuncie um intruso. Tento me acalmar e mexer os músculos do meu corpo novamente. E então eu escuto. Uma respiração rente à minha orelha. É baixa, rouca e entrecortada. Olho de esguelha e consigo identificar uma silhueta. Mas não é humana. É grande, disforme e cheira podre. Meu Deus, essa coisa não tem um rosto? A coisa ergue o que deveria ser suas mãos, presumo. 5 pares de garras, onde deveriam haver dedos, seguram um balão vermelho. Minha cor favorita. Por que diabos lembrei disso agora? A coisa faz um movimento, e onde deveria existir uma boca, apenas um buraco negro com fileiras intermináveis de dentes. Um som sai da criatura, um som gutural e áspero. Com a cabeça ela indica o balão. Mas o quê? Com as garras, aperto o balão, esse agora bem ao meu lado. A última coisa que me lembro é a dor lanceante no pescoço antes de ser abraçada pela morte. Oi, Carol, sou sua fã, estou enviando essa história pela 1000ª vez na esperança dela ser escolhida. Desculpa a demora, obrigada por não desistir de mim. Todos os acontecimentos foram baseados em um pesadelo que eu tive há alguns anos, por isso é tão crua e tão curta assim. Mesmo assim, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Uma história bem it, né? Então não tinha como eu não gostar. Apesar de ser uma história bem curtinha, eu achei ela bem feita. Eu adorei e eu quero mais. Se tu tiver mais pesadelos bizarros, eu espero que não, mas se tu tiver e quiser escrever, vamos pra mais uma. Aquela maldita noite. Naquela noite silenciosa, uma névoa espessa envolvia a antiga casa no fim da rua, e um sussurro quase inaudível parecia chamar pelo nome de quem ousasse se aproximar. Cada passo que Adriana dava em direção à porta rangente fazia o coração acelerar, como se algo invisível estivesse à espreita no escuro. Ao abrir a porta, um silêncio ensurdecedor se fez presente. Olhando ao seu redor, achou o velho interruptor de luz à esquerda. Adriana então tentou ligar a lâmpada à sua frente, mas sem sucesso. Até que um barulho vindo da porta da cozinha foi escutado. Adriana... Um pequeno sussurro se ouviu. Então ela vai na direção da cozinha, tocando em cada móvel que via ao seu redor. Chegando na porta da cozinha, mais um sussurro foi ouvido. E uma vela à sua frente se acendeu, dando a visão àquele monstro, que um dia foi sua amiga. Eu sabia que você voltaria. Aquela sombra se aproxima. Dando passos para trás, Adriana se encontra entre a parede e o monstro. Por que fez isso comigo? Eu te amava tanto. Ao escutar essas palavras, pequenos flashbacks vieram à tona na cabeça de Adriana. Sangue nas paredes, no teto, no chão e em suas mãos puderam ser visualizados uma última vez, antes de tudo ficar escuro. Adriana olha seu reflexo no espelho ao seu lado. Ela matou sua amiga naquela noite. E hoje ela lembraria de tudo que aconteceu e teria o pior pesadelo de toda a sua vida. Adriana pede compaixão pela sua vida, mas sua amiga lembra que a pediu a mesma coisa. E a Adriana a matou a sangue frio. Oi, Carol, tudo bem? Me chamo Amanda e acompanho o seu canal há um tempinho já. Essa história eu fiz somente para um concurso da escola. Espero que goste. Fiz pensando em você. E os professores e as escolas, sem entender por que do nada quem gosta de escrever começou a escrever um monte de conto de terror e coisa macabra. Amo. Eu adorei a história. Ela tá bem curtinha, mas acho que ela ficou numa vibe bem lenda urbana, sabe? Eu fiz de novo. Eu não acredito que eu fiz de novo. Eu terminei minha maquiagem porque eu tinha certeza que essa era a última história, mas tem mais uma. Não sei o que tá rolando, gente, mas tudo bem. Vamos lá, então, tem mais uma. Uma bem tranquilinha, então, só pra finalizar. O creme. Camila tinha 19 anos, morava com a mãe e estava começando a crescer no TikTok. Não era nenhuma estrela, mas seus vídeos de maquiagem, skincare e desabafos do dia a dia vinham ganhando mais visualizações. Um dia, enquanto rolava For You, ela se deparou com um vídeo bem produzido, com uma menina linda aplicando um creme branco no rosto. A legenda dizia: "Quer ganhar 1 milhão? Faça público o nosso creme da perfeição e mostre ao mundo o poder da beleza real." Achou meio exagerado, claro, mas no final do vídeo aparecia: "Sorteio entre os novos criadores, envie seu perfil. Os 10 escolhidos receberão um creme em casa." Camila achou que não tinha nada a perder, preencheu o formulário, mandou arroba e seguiu com a vida. 2 semanas depois, chegou um pacote simples, sem remetente. Dentro, só um bilhete. "Parabéns, Camila, você foi escolhida. Prepare-se para ser inesquecível." Ela riu, deveria ser marketing, mas a verdade é que se sentiu especial. No mesmo dia fez um unboxing, mostrou a textura do creme, branca e brilhante, e aplicou no rosto como mandava o bilhete. A sensação foi estranha.
Primeiro, um formigamento suave, depois um calor, mas logo sumiu. Na hora, não viu diferença. Foi dormir achando que tinha caído numa ação fajuta. Na manhã seguinte, acordou com o celular pipocando. Menina, tua pele tá surreal. Tô obcecada. Que filtro é esse? Você ficou perfeita. Camila foi ver um vídeo do unboxing, 80 mil visualizações em menos de um dia. Ela olhou no espelho e se assustou. A pele estava completamente lisa. Não tinha nenhum poro, as olheiras sumiram, o tom do rosto estava uniforme, impecável. Nas semanas seguintes, a fama cresceu, marcas começaram a aparecer, os números subiam como mágica, mas o creme também diminuía. E ela não sabia onde comprar mais, o frasco nunca mostrava a quantidade real. E parecia se esvaziar cada vez mais rápido, mesmo quando ela não usava. Certa noite, acordou com o rosto formigando, foi até o espelho e sentiu um calafrio. O reflexo não se mexia com ela. Ela piscava, mas a imagem demorava meio segundo, como se estivesse tentando acompanhá-la. Achou que era o sono, estresse, mas na noite seguinte, a mesma coisa. E na outra, também. Até que um dia, enquanto gravava um vídeo, viu o reflexo sorrir, enquanto ela estava séria. Ela congelou, tentou fingir que nada aconteceu, mas os espelhos começaram a incomodar. Sempre pareciam mais fundos, como se alguém a observasse de dentro. Na última vez que usou o creme foi por impulso, estava com medo de perder a perfeição. Ao aplicar, sentiu uma ardência, forte como fogo. Correu ao banheiro e viu a própria pele trincando. Pequenas rachaduras como porcelana antiga. E por trás, uma outra pele, escura, seca. Desesperada, tentou lavar o rosto. Não adiantava. A água escorria por cima da máscara, mas não penetrava. Foi aí que ela ouviu, baixinho, do espelho. A beleza real custa caro. Desde então, Camila não grava mais. Sumiu das redes. Os vídeos foram apagados. Dizem que enlouqueceu. Outros juram que viram o reflexo dela sorrindo em vitrines de lojas vazias, mesmo quando ela estava de costas. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas às vezes um anúncio novo aparece no TikTok bem rapidinho, antes de você conseguir pular. Quer ganhar 1 milhão? Faça publi do nosso creme da perfeição. Resultados eternos. Cuidado, você pode ser o próximo escolhido. Oi, Carol. Bom, eu adoro seu canal e fiz essa história baseada numa experiência que tive com a marca Garnier, que estava enviando cremes hidratantes para o rosto em seu último lançamento, e de fato parecia que aquele creme sumia como mágica. Bom, espero que tenha gostado. Com carinho, Cami. Gente... Tá, eu só quero dizer um negócio meio aleatório aqui. Pra começar, influencer que parece que não tem poros, não tem nenhuma linha de expressão e promete esconder os poros, é tudo charlatã, tá? Pele tem textura, não tem o que fazer. Pele, principalmente abaixo dos olhos e tal, é uma pele mais fininha e que se move bastante. Tentar fugir disso, tentar com que essas coisas não fiquem marcadas e não existam, é viver em frustração e ilusão. Enfim, essa história me lembrou bastante aquela história das larvas. Quem tá aqui há mais tempo vai lembrar, porque faz muito tempo que eu contei essa. É uma creepypasta. Eu vou colocar o link pra ela nos comentários pra quem quiser ouvir. Mas essa é um pouquinho diferente, mas eu gostei. Eu gostei. Adorei a história, eu fiquei querendo mais. Bom, essas foram as escolhidas de hoje. Agora sim acabou. Muito obrigada a todos que enviaram essas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Mas pra aparecer aqui, só vale se enviar pelo meu site. Vou deixar um link nos comentários fixados. É só você clicar, preencher e enviar bem facinho. Me conta ali nos comentários qual foi a tua história favorita de hoje pra saber que tipo de histórias que você curte mais. Se você chegou até aqui, comenta um emoji de balão. Se você gostou do vídeo e não sabe o que comentar, mas quer me ajudar no engajamento mesmo assim. Obrigada. Se você quiser mais vídeos assim, clique em gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. Lembrando que se inscrever no canal no YouTube é de graça, só serve pro YouTube te recomendar mais vídeos daquele canal que você escolheu. Nossa, tô falando muito rápido. Eminem não tá com nada. Me segue no Insta se você quer ver coisas extra de mim, mini tutoriais de maquiagem quando eu lembro de postar e umas coisas aleatórias. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo episódio. Bons sonhos! Gente, que dor que tá aqui em cima. Eu tô com uma espinha daquelas internas e se ela crescer mais, eu vou ter que criar um CPF pra ela. Um segundo canal também.